O dia foi de reuniões intensas no Palácio do Planalto e a reforma ministerial vai ganhando corpo. A primeira mudança deve ser feita nos próximos dias, então a gente aciona o repórter André Anelli, que acompanha de perto os bastidores da Presidência da República. Já é possível cravar a troca de Secretaria de Comunicação Social? Alguma mudança nessa secretaria já? André, bem-vindo, boa noite. A data ainda não, viu, Tiago? Muito boa noite a você, boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Ainda não existe um dia específico para que Sidônio Palmeira assuma oficialmente a Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, mas a expectativa é que a substituição de Paulo Pimenta ocorra na semana que vem. É que o atual ministro vai tirar um período de férias logo depois dos atos previstos para o dia 8 de janeiro aqui em Brasília e só depois deve haver a substituição no cargo. Na prática, Sidônio Palmeira já vinha exercendo o papel de cuidar da comunicação do governo. Em dezembro, foi dele a ideia de gravar um vídeo do presidente Lula com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, numa mensagem pacificadora junto ao mercado financeiro. O vídeo foi feito paralelamente à última reunião ministerial de 2024, que teve a participação de Sidônio, já fazendo claras sinalizações de que ele ocuparia a SECOM. A mudança oficial foi comunicada hoje pelo presidente Lula diretamente a Paulo Pimenta e a Sidônio Palmeira. Após o encontro entre os três, Paulo Pimenta afirmou que viu a saída dele com naturalidade, porque, segundo ele, Lula estaria buscando um perfil diferente para a SECOM. O presidente quer ter à frente da SECOM uma pessoa que tenha um perfil diferente do perfil que eu tenho. Profissional de comunicação, uma pessoa que tenha experiência, que tenha talento, a criatividade, a capacidade de poder exercer essa tarefa e poder coordenar essa política de comunicação do governo do próximo período. As declarações foram gravadas só em áudio, a pedido do próprio Paulo Pimenta, que proibiu a entrada de cinegrafistas e a gravação de imagens no gabinete dele. Apesar das explicações a respeito da troca na SECOM, Paulo Pimenta foi alvo de diversas críticas públicas do presidente Lula desde dezembro do ano passado. E nessa terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que falhas na comunicação afetaram a economia do país. Segundo ele, a mistura de temas como isenção do imposto de renda e contenção de gastos no anúncio do pacote fiscal do governo foi, sim, um dos problemas. Ao lado de Paulo Pimenta, Sidônio Palmeira evitou essas polêmicas e afirmou que vai focar mais em divulgar as realizações do governo. Procurando a comunicação chegar na ponta, esse governo fez muito durante esse período, esses 2 anos. E esse é o nosso desafio. Quero dizer que comunicação, hoje eu estava recebendo aí o ministro Haddad falando, ele fala assim que tem alguns problemas de comunicação, mas a comunicação não é somente aqui na SECOM. Comunicação do governo como um todo, porque tem a política, tem a gestão, tem a comunicação. Esses 3 entes são interligados, são transversais, e é importante que isso aconteça. Então, é importante também que na gestão não seja na lógica que ela comunique com as pessoas que estão sendo atendidas. A equipe de Sidônio Palmeira deve começar a assumir a comunicação ainda nessa semana, antes do futuro ministro tomar posse. Durante esse período de transição, Paulo Pimenta espera ter o futuro dele no governo decidido pelo presidente Lula. Uma das possibilidades é assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República no lugar de Márcio Macedo, o que iniciaria a dança das cadeiras aqui no Palácio do Planalto. E uma segunda possibilidade é que Pimenta fique na liderança do governo na Câmara, já que ele possui mandato como deputado federal. Tiago. Essa decisão vai ser tomada só depois das férias, do ministro. O André Anelli, sempre atento aos bastidores, volta na programação da Jovem Pan até daqui a pouco.
Bom, Dora Kramer, a gente vem falando da comunicação do governo há 2 anos, desde o início do próprio governo, e agora essa troca já está certa, mas de qualquer maneira é saber o que isso vai mudar justamente na ponta. Será que vai deixar o analógico, vai para o digital? Será que muita bateção de cabeça que a gente viu nesses últimos tempos, essa bateção não vai mais acontecer? É esperar para ver, não é, Dora? Olha só, essa mudança nos primeiros dias do ano dá a medida do senso de urgência que esse assunto tem para o governo. O governo precisa dar um jeito, porque o ano que vem é ano eleitoral, então precisa arrumar a popularidade nesse ano. Agora, hoje o ministro, como o André trouxe, me chamou a atenção essa entrevista do ministro, quando ele faz críticas, diz que foi um erro grave de comunicação misturar o pacote fiscal com a medida da isenção do imposto de renda. Ora, mas de quem foi a ideia? A ideia foi do presidente Lula. Então, a questão, o Sidônio vai acabar pagando uma conta que, na verdade, Paulo Pimenta está pagando, com todos os defeitos que Paulo Pimenta pode ter. Eu tenho a impressão que o não incremento da popularidade ou a queda da popularidade realmente não pode ser atribuída ao Paulo Pimenta. Quem criou confusão a mais não poder foi o presidente Lula. E uma das linhas da nova condução, tem uma linha, é a unidade do governo, não ficar cada um falando uma coisa, falando de um projeto, desmentindo, ministro ameaçando pedir demissão, se entrar no corte de gastos. E a outra é não criar conflitos externos, principalmente com o mercado financeiro. Quem criou esses conflitos foi o presidente Lula. Então, se o presidente Lula se enquadrar aos ditames do Sidônio Palmeira, que exigiu ali ter uma coordenação muito bem concentrada, porque a comunicação do governo é uma festa, né? Cada um dá uma opinião, cada um dá um pitaco diferente, é realmente uma confusão. Então, vamos ver se ele consegue colocar ordem e, principalmente, se o presidente Lula se submete a essas ordens. Como a Dora fala no senso de urgência, né? Porque o que parece é que essa mudança vem bem antes de qualquer outra alteração mais lá para frente. Falam até no mês de abril só a próxima troca ou as próximas trocas. Mas, de qualquer forma, é o mais urgente para se alterar agora? Eu vejo com preocupação, Thiago, porque a primeira troca, sendo a da comunicação, aponta para uma falta de autocrítica do presidente da República da gestão. Aponta para o presidente entendendo que está tudo às mil maravilhas a sua gestão e que o erro está só em como tem sido comunicado à população, o que não é verdade. A conta caiu no mensageiro e não naquele que propaga a mensagem. Será que é culpa da comunicação a economia está do jeito que está? Será que é culpa da comunicação o dólar ter subido? Será que é culpa da comunicação não termos nenhum feito relevante no Ministério da Saúde? Aliás, pelo contrário, né, tantas vacinas que venceram em relação à dengue. Será que é culpa da comunicação, os discursos do presidente em relação a tantos outros órgãos internacionais, países, conflitos externos, criando tantas crises mundo afora? Será que é culpa da comunicação? Para o presidente Lula, aparentemente sim, tanto que caiu na conta do ministro da Comunicação, da SECOM. Ou seja, isso é preocupante porque aponta para uma falta de autocrítica. Não estão lá no Palácio Planalto revendo, recalculando as rotas para os próprios atos, mas estão achando um culpado. E o culpado é aquele que comunica, então deve continuar tudo como está lá no Planalto, agora que se vire o novo comunicador oficial da República.